Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação, nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDICT propõe. Um link entre os trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também dos sindicatos e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A internet não tem fronteiras e é por isso que cá estamos hoje para falar para o Brasil e para o mundo sobre a Petrobras, sobre o petróleo brasileiro. Aqui conosco, o presidente do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, o Ademir Silva, Wesley Bastos, é Wesley mesmo, não, Wesley Bastos, que eu vejo nas lutas aí sindicais há muitos anos, e dando as boas-vindas o presidente do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário, em 2015 de muitas lutas aí. Engenheiro Ivanil Elisiário, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos nossos rádio ouvintes, web ouvintes. É um prazer estar aqui. As minhas presenças têm sido raras aqui no nosso espaço, mas eu quero dizer que isso está para mudar. A gente vai ter uma programação mensal com a minha presença, com alguma coisa que eu gostaria que fosse uma grande proximidade com a nossa base de filiados, com temas de interesse da categoria, ligadas a chat, a telefones, inclusive num diálogo bem franco e aberto, para que a gente possa ter muitas questões de interesse de todo mundo tratadas diretamente com o presidente, com notícias fresquíssimas de Brasília, lá do Fórum de CIT, e eu acho que vai ser um espaço muito gostoso e agradável para a gente. Então teremos na Rádio CT o Dia do Presidente. Isso, se Deus quiser. E quero, nesse momento, dar boas-vindas aqui aos nossos colegas sindicalistas, petroleiros, ao Wesley Bastos, e o Ademir Silva, que é o presidente do Sindipetro, aqui de São José. Exatamente, é aquilo que eu vinha dizendo, né? Presidente de sindicato como eu, que não tinha antes atividade sindical profunda, não conhece muitos companheiros, peço desculpas, mas a gente vai aprendendo e a gente vai se acertando. É a convivência. Mas o assunto de hoje certamente vai ser grandemente enriquecido aí pela fala dos companheiros e por nossa conversa aqui, dentro da sua competência, Paulinho, de extrair das pessoas as melhores informações e brindar os nossos ouvintes com a sua perspicácia. Muito obrigado. Minha colega, a editorialista, a jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui, do lado do meu presidente aqui, o Ivanil, do lado do pessoal daqui da Petrobras, né, do Sindicato dos Petroleiros, e do Paulinho, do Eduardo. Pois é, Shirley. A Petrobras agora ficou sem graça, né? Mas vamos ver se a gente acha alguma graça nisso aí. Né? Presidente Ademir Silva, boa tarde, Ademir. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O fato da Petrobras, na sequência, o Wesley Bastos, boa tarde, Wesley, já de prima.
Boa tarde, Paulinho. 9 anos no Sindicato dos Petroleiros? Não, eu tenho 9 anos na atividade dentro da companhia e faz 2 anos que a gente está atuando no sindicato, como diretor sindical. Você já 9 anos na Petrobras? 9 anos. Como é que você entrou para a Petrobras? Qual foi o critério? Através do concurso de 2004 como técnico em segurança do trabalho. E de lá para cá não teve mais? Teve mais uma série de concursos todos os anos, Uhum. 2005, 2006, 2007, 2008. Ano passado teve mais um concurso para a região de São José dos Campos, não foi convocado técnico de segurança, mas teve bastante vaga para área operacional. Agora, já que você é técnico de segurança do trabalho, está há 2 anos no Sindipetro aqui de São José dos Campos, foi exatamente em setembro do ano passado que a insegurança rondou a refinaria da Petrobras aqui de São José dos Campos. Um acidente na refinaria Henrique Lage deixou 6 trabalhadores feridos após uma explosão. É a sua área? O que aconteceu naquele momento, ali naquele setembro de 2014? Esse acidente, ele teve um óbito de um colega nosso, 33 anos de companhia. 33 O anos? nome dele é José Belloni, e muito querido lá dentro. E foi uma fatalidade devido a falhas na liberação de um processo para fazer troca de válvulas, um setor conhecido como TE, transferência e estocagem. Então houve falhas na liberação do equipamento, aí não era para haver combustível dentro da linha e existiu uma grande quantidade, aproximadamente 194 quilos de GLP. E esse GLP, quando vazou, encontrou uma fonte de ignição, não interessa qual, porque na verdade não tinha que ter combustível dentro da linha. E essa explosão, houve 6 feridos, todos foram socorridos, inclusive pelo próprio Belloni, que veio falecer 72 dias depois na UTI do hospital. É o José Belloni? José Belloni. Ele ajudou a socorrer os colegas? Ele colocou todo mundo dentro de um carro, levou para o setor médico do nosso dentro da Revap. Mesmo ferido? Mesmo todo ferido. É um herói. Bastante queimado, sim. Podemos colocar essa palavra. José Belloni foi um herói. Ele socorreu os companheiros. Todos eles. Mesmo ferido. Mesmo ferido, bastante ferido, né? José Luiz Belloni. 40% do corpo queimado. Né? 40%. Ademir, nesse caso, cabe uma homenagem para se perpetuar, se eternizar a luta, porque mesmo na falha, o José o que, Belloni? José Luiz Belloni. O José Belloni, ele era da mesma área do Wesley? Não, ele era operador. Ele era operador? Na mesma área que eu. Na sua área? Eu fui operador de craqueamento catalítico por 11 anos. Uhum. E depois fui para o setor de transferência e estocagem, onde eu trabalhava lá naquela área de tancagem das esferas. Então, com certeza, a atitude do Zé Luiz Belloni naquele momento, com a preocupação de tirar os companheiros que estavam lá, é uma atitude que fez com que ele quis resguardar a vida daqueles companheiros atuando na retirada do local. Mas a gravidade da queimadura dele foi ver mais tarde, até com as complicações que tiveram quando estava internado. Olha, o Henrique Lage, que leva o nome da refinaria aqui de São José dos Campos, ele foi o principal idealizador do porto de Imbituba, o segundo maior do estado de Santa Catarina, fundou a companhia Docas de Imbituba e, quer dizer, foi uma pessoa bastante influente. Agora, não caberia estar o nome do José Luiz Belloni, junto com o Henrique Lage, dada a importância. Inclusive, eles cobravam no passado até a retirada do nome de Henrique Lage. Henrique Lage, por conta aqui do Taubaté, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Porque o petróleo é nosso. E ainda ele é da região. E o Henrique Lage ficou Ele é um carioca, né? O Henrique Lage. Nasceu no Rio de Janeiro. Lá no Rio, quer dizer, a interferência do nome normalmente vem da sede. A interferência na administração da empresa também normalmente vem da sede. Então eu acho que
quando você faz o quartel-general lá no Rio de Janeiro, você às vezes não vê as realidades. Nós tivemos vários acidentes aqui na Revap, e temos vários companheiros que atuaram de forma a quase salvar de fato a refinaria. O Belloni com certeza era um empregado que dedicava bastante à empresa, sempre atuou, e nós tivemos vários. Nós tivemos num caso de um setor de destilação, uma vez Paulo Martins, que se ele não tivesse atuado, você poderia ter perdido a refinaria. Então nós temos inúmeros... Agora? Nessa? Não. Assim. Por exemplo, eu estou na refinaria há 31 anos, então nesse histórico de 31 anos para cá, você tem visto vários companheiros que têm dado a vida para a refinaria. O Belloni, com certeza, foi um dos nossos companheiros que deu a vida pela empresa. E se a gente olhar a quantidade de acidente que tem tido na Petrobras é muito grande. E os terceirizados têm morrido mais do que os empregados próprios. Poxa vida, e daí fica sem direito a nada. Ô Bastos, nesse caso, bom, lembrando que o Henrique Lage, ele foi extrator de sal, essas coisas todas. Está aí uma ótima sugestão, não sei se esse é o caso, de poder sugerir ao município, ao governo federal, a mudança do nome para homenagear um trabalhador. Agora, o Bastos, Wesley Bastos, o seu caso é segurança do trabalho. Isso, sou nessa área no sindicato também. Então, mas e por que deu o acidente que você explicou aí, 1.900 quilos de... 194 quilos de 194 o GLP quilos. Ele se expande 600 vezes, né? O GLP? Ele se expande 600 vezes. Então, se fosse colocar dentro de uma caixa, ele ia ocupar muitos metros cúbicos de GLP. Então, é uma grande quantidade. Dava para queimar mais ou menos 14 horas. O que foi explodido? Isso. Ele queimou lá, todo ele, porque a área era grande, em torno de 34 minutos. Foi o tempo do incêndio. Bom, e o que é que deu a faísca? Então, a ignição, a gente dentro da TR... Você vê que diferença, né? Para quem é leigo, fala faísca. Você fala ignição. Então, muito bem. Dentro da área da TR, todos os equipamentos eles são intrinsecamente seguros. Eles não podem não podem produzir faísca. Porém, pouco importa nesse momento. A gente apontou várias causas. Uma delas poderia ser um motor para fazer torque nos parafusos, para fazer aperto de parafuso. Poderia ter sido um deles. Mas o mais importante era investigar por que tinha GLP na linha. Isso não deveria acontecer. Bom, daí nesse caso leva ao nome de fatalidade? Ainda não, porque... Ainda não? Não, o sindicato ele se juntou junto com a academia, a USP de São Paulo, junto com o Ministério Público aqui de São José dos Campos, a PRT-15, a Delegacia Regional do Trabalho, na pessoa do Dr. Albino, e mais o sindicato, e tem um grupo montado exclusivamente para fazer essa investigação mais profunda, porque a Revap já concluiu a investigação dela, a qual o sindicato não concorda com diversos pontos. Então a gente não concordou com a investigação abordada pela refinaria, e aí apresentamos a denúncia para o Ministério Público, ao qual se juntou com a academia da USP de São Paulo e alguns especialistas, mais o da DRT. A gente está montando esse grupo exatamente para investigar e mostrar para a refinaria que a segurança está muito falha, porque nos últimos 4 anos nós tivemos 3 mortes dentro da refinaria. E como disse o Ademir, principalmente com os terceirizados. Principalmente com os terceirizados. Wesley, você acha que, assim, discussão aqui, você acha que há possibilidade, por exemplo, da Petrobras, que ela está querendo colocar uns panos quentes em cima só para diminuir um pouco a possibilidade de isso aí fazer parte dos indicadores negativos da empresa e isso aí acabar ocasionando problemas de vendas do petróleo mesmo, valorização, etc. Olha, eu gostaria de falar nesse ponto por um detalhe. Desde os governos do PSDB, eles tentavam diminuir o investimento em manutenção para poder diminuir o valor da empresa para poder vender a empresa. Essa história de unidades de negócio, ela foi criada no governo do PSDB para eles venderem. Certo. Então eles deixaram de aplicar em manutenção, deixaram de aplicar em treinamento. Essas obras dos novos empreendimentos, E modernizações, né?
elas são feitas de uma forma que não tem o controle ou a transparência que precisa ter no investimento público. Então, o que aconteceu é que a gente está vendo aí com as farras das empreiteiras, junto com os empregados que fazem esses desvios de dinheiro, acontece na lesão do trabalhador. Nós temos casos de 195 trabalhadores terceirizados mortos, de 95 para... Não, minto, são 300 e poucos trabalhadores mortos terceirizados. E eles entram para os indicadores. Eles entram no indicador. A Petrobras está matando muito por falta de administração, onde você precisa investir. No CETRAI, onde teve o acidente recente aqui, a malha de controle de válvulas, de níveis dos produtos, ela está obsoleta. Então, precisa se investir. Então, os indicadores, com certeza, vão ser afetados, porque não tem como esconder as mortes. O José Luiz Belloni é o último caso que teve de empregado próprio morto. Pela estatística, o mais recente. O mais recente. Porque vai acontecer outros. Tomara que não. Já aconteceu agora, dia 18, não é próprio, mas são 3 contratados, uma explosão de vulto maior do que essa que teve na Revap. E ninguém ficou sabendo? Lá na RLAN. Na Bahia. Na Bahia. Dentro da Petrobras. Então nós temos hoje Morreram mais 3? Não estão mortos ainda, mas estão em UTI, gravemente feridos, um com 70%, o outro com 20%, um com 15% do corpo queimado. Quando foi isso? Dia 18 de janeiro agora. Misericórdia. Então, os trabalhadores terceirizados são eles os que mais sofrem, porque são eles que são à frente de batalha da manutenção. Bem, a gente vai para um breve intervalo e na volta, com a presença do presidente do Sindicet, o Ivanil Elisiário, falar também da Operação São Luís. Lembra da Operação São Luís? Há 10 anos que tentava colocar o microsatélite meteorológico, o SATEC, do INPE, em órbita. E naquela época, foi acho que em agosto de 2003, que também houve uma explosão, a 1h30 da tarde, horário de Brasília, onde o satélite, o VLS-1, explodiu na plataforma e com ele foram ceifadas 21 vidas de técnicos, de engenheiros do CTA aqui de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já no Clique Jornal com Ademir Silva, que é o presidente do Sindipetro São José dos Campos, o Wesley Bastos, também do Sindipetro, e a presença do presidente do Sindicet, o Ivanil Elisiário. Um instante só, a gente volta já no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, nossa conversa hoje com o presidente do Sindipetro, aqui de São José dos Campos. Mas antes, uma palavrinha com o presidente do Sindicet, o Ivanil Elisiário, falando da Operação São Luís, que foi em agosto de 2013, onde ceifaram-se vidas de técnicos do CTA. Até agora, depois de 10, 12 anos, presidente, qual é a conclusão que se chegou sobre esse acidente? Muitos falam, americano que explodiu, isso, o que é que realmente aconteceu? Então, ali um acidente trágico, né, com perda de 21 colegas, 21 técnicos únicos em suas especialidades. Até hoje, essa equipe de lançamento, ela não tem a experiência que aquela equipe tinha, e mesmo respaldados por essa grande experiência, eles não se livraram de morrer ali naquelas condições. O que havia naquela ocasião era uma pressão muito forte por um lançamento exitoso do veículo. A gente já tinha tido 2 lançamentos com problemas. O programa estava numa condição ali pressionada por um êxito, por uma situação ali que poderia resgatar um prestígio da atividade de exploração espacial. E aí houve um erro fatal, que certamente, né, até hoje não se chegou à conclusão das causas do acidente, né? O relatório não foi conclusivo ou fez apontou causas dispersivas, né, da situação, mas o certo é que se aquele dispositivo mecânico de bloqueio da ignição estivesse instalado, não teria havido acidente. E esse dispositivo ele foi subtraído do último lançamento porque um daqueles dispositivos, chamado DMS, não possibilitou a ignição de um dos motores do primeiro estágio. Isso 3 dias antes não, do acidente? Não, no lançamento anterior. Anos antes. Então, como no lançamento anterior à Operação São Luís, o foguete, o lançamento ficou comprometido porque um dos motores do primeiro estágio, que são 4 foguetes, 4 motores, 4 boosters, né, clusters, um deles não entrou em ignição. Porque esse dispositivo, que é uma barreira mecânica do estímulo da ignição do motor, ele não permitiu que houvesse a inicialização desse foguete. Então o foguete decolou com 3 motores de 4, causando uma assimetria de empuxo, que inclusive serviu para mostrar, vamos dizer assim, foi o teste mais crônico que poderia ter sido feito para o sistema de controle de atitude, porque quem tem acesso às imagens até hoje vê que o foguete ele decolou, manteve prumo, mas ele ganhou uma componente lateral porque o empuxo era assimétrico. Para compensar aquele motor que não existia e compensar aquele momento do outro lado que não encontrava parceiro oposto, todas as tubeiras assumiram uma posição de vetorar o empuxo para poder manter essa atitude de voo. Isso aconteceu, e só que o foguete ele não é projetado para ter essa componente lateral de deslocamento, e antes que houvesse um problema maior foi acionada a autodestruição. Mas ele voou tempo suficiente para isso. Na operação seguinte, que seria a São Luís, não houve investimentos para corrigir o problema dessa barreira mecânica, desse dispositivo mecânico, e aí optou-se por subtrair esse dispositivo. Se ele tivesse instalado, não importa qual tenha sido a fonte de ignição que iniciou um dos foguetes, essa ação não teria acontecido. Será que eles imaginaram 14 bis? Não, o Santos Dumont já fez 13 vezes e tal, e eles estavam na segunda, quer dizer, foi uma cultura brasileira, uma hora vai dar certo.
Eu acho que tem várias causas para isso, mas algumas poucas, né, vamos dizer 1, 2 ou 3 aí, conjugadas, foram as que levaram à fatalidade, né? Bom, não tem culpado ainda. Não vai haver culpado, porque inclusive a culpa pode estar imputada a um daqueles que faleceu. Mas as condições que levaram aquele ou aqueles companheiros a tomar certas decisões remetem a pressão por resultados, falta de investimentos em equipamentos e serviços, ao próprio ambiente do desenvolvimento tecnológico científico, que faz com que os órgãos de controle tenham exigências muito fortes com relação a gastos que são gastos diferenciados. Por exemplo, eu posso comprar um equipamento, né, de prateleira, é diferente de eu comprar um componente de última geração desenvolvido no limiar do conhecimento. Que é o que estava acontecendo aqui. E essas coisas todas atrapalham hoje. É perigoso a gente falar nessa questão dos órgãos de controle, porque eu acho que existe sim uma dificuldade muito grande imposta por esses órgãos, mas do lado de quem envia esses processos para esses órgãos existe uma condição de falta de investimentos em contratação, em aeração da instituição, em contratação de pessoas. Como as oportunidades de concurso são raríssimas, os gestores contratam aqueles das áreas fim, né, que fazem as contratações emergenciais. E tem por várias décadas sido forçados a não contratar pessoal de gestão, e hoje o que acontece? A gente vê muitos doutores, tecnologistas sêniores que estão à frente de pesquisas, e eles cuidarem também da parte de contratação, de aquisição de materiais e serviços. Aliás, nós temos um tecnologista sênior que assumiu agora dia 2 no INPE, né? Também. Tem um tecnologista sênior, que é o Emanuel Fernandes. Emanuel Fernandes retornou ao INPE, né? Agora como tecnologista sênior. Sim, reassumiu a base, né, o emprego dele é ali do INPE, todo mundo sabe que Emanuel Fernandes é do INPE, e retornou ao INPE preparando a sua aposentadoria. Vai ficar por pouco tempo. Tranquilo, né? E vai se aposentar. Sim, ele é filiado ao sindicato. Ah, é? Olha aí. Ademir, nada alentador as palavras do presidente Ivanil, né, em relação aos acidentes na refinaria Henrique Lage, e agora também José Ademir Silva. Isso. Agora também na Bahia, mais uma explosão, conforme disse o Bastos? Isso, a refinaria está em manutenção, e você, no processo de manutenção, se você não tem bons investimentos, se você não tem treinamento adequado, você coloca em risco a vida dos trabalhadores. E quem está à frente na manutenção são as empresas contratadas. E lá é o berço das empresas que estão aparecendo na Operação Lava Jato. Então, o que se faz com a manutenção da Petrobras e nas empresas, e aí visto pelo que foi colocado aqui nesse acidente que teve do VLS, é falta de manutenção, é falta de investimento, é falta de seriedade em tratar a vida de quem trabalha nesses equipamentos. Estava colocando as pessoas sob estresse, né? O funcionário, né? Com certeza. Ademir, mas daí você citou aí a questão da Operação Lava Jato, e há muitos anos a gente tinha aquela brincadeira quando criança, que você escrevia num papelzinho com durex e colava nas costas do outro. Eu sou um bobo. Outro assim, me dá um chute, essas coisas todas. Na GM aconteceu um fato muito interessante. Há muitos anos atrás, o cidadão estava saindo de lá da portaria da GM, era funcionário, com uma bigorna nas costas. Bigorna pesa uns 30, 40 quilos. E aí o chefe de segurança do trabalho, que é isso aí e tal? O que você está levando aí? Não é nada. Quando foi ver, ele tinha uma bigorna. Falou, como é que você explica isso? Ele disse, olha,
Que brincadeira de mau gosto, meus colegas, né? Ele deu uma saída. Agora, como é que conseguiram sair com tanto dinheiro da Petrobras e mandar para a Suíça? É a mesma história da bigorna. Alguém viu, alguém sabia, né? Mas você explica daqui a pouco a história da bigorna? Lá, mas que brincadeira de mau gosto, né? Uma bigorna, presidente, custa 30, 40 quilos. E o cidadão estava saindo com uma e eu não tinha nem notado que tinham colado aquela bigorna nas costas dele. Nós vamos para um breve intervalo e na volta o presidente José Ademir da Silva, presidente do Sindipetro de São José dos Campos, vai explicar sobre investimentos e a Operação Lava Jato. Quanto dinheiro? Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, o presidente do Sindipetro de São José dos Campos, o Ademir Silva, e o diretor Wesley Bastos também. Ademir, Lava Jato, uma operação que a Polícia Federal, a Promotoria Pública, a Justiça já está cuidando, e mais uma CPI que parece que está querendo se instalar no Congresso Nacional. Olha, eu não teria muita informação, além do que já está na imprensa, sobre a Lava Jato. Aquele Pedro Barusco, um dos diretores da Petrobras, ele colocou o seguinte, que o desvio de dinheiro já é anterior à administração do PT. Então, hoje você tem uma quantidade grande e de valores, a empresa cresceu muito, os investimentos são maiores, mas o desvio ele vem há muito tempo. Agora, nós não podemos aceitar nenhum tipo de desvio, em governo qualquer que seja. Então, eu acho que nós vemos há muito tempo defendendo o petróleo tem que ser nosso, mas nosso, do povo brasileiro. Eu acho que os investimentos, hoje, se a gente olhar que o sistema de partilha é melhor do que concessão, mas não é o que nós queremos. Nós queremos uma coisa séria para o nosso patrimônio. Eu lembro de um advogado, faleceu recentemente, Castanha Maia, disse que nós devemos fazer uma defesa dos minérios brasileiros. Se vocês lembrarem do que aconteceu com a Vale do Rio Doce, ela valia 100 bilhões de dólares, foi vendida por 3 bilhões. As telecomunicações foi investido dinheiro e vendida por menos do que se investiu. Então, o desvio é muito grande. Então, eu acho que
o que está acontecendo na Lava Jato apurando as falcatruas que as empreiteiras estão fazendo junto com outras coisas que já vêm sendo feito no passado. Acho que o que eu sei hoje está sendo apurado e o que a imprensa está colocando, nós temos que colocar um basta nisso. Está aparecendo muito, eu acredito que, eu não sei se antes era mais ou se era menos, eu já ouvi dizer que já foi mais, haja visto que teve no metrô de São Paulo, nas concessões de rodovia. O caso mesmo que você citou da questão da Vale do Rio Doce, teve até um livro do Aloysio Biondi, Brasil Privatizado, que ele citou, fez a denúncia, colocou em números e tudo mais, só que infelizmente o que fizeram lá? No caso da Pasadena, por exemplo, eles fizeram uma investigação a fundo. Colocaram todo mundo à baila ali para fazer a discussão e colocar acusados e tudo mais. E na questão da Vale do Rio Doce passou batido. Eu gostaria também que eles dessem uma avaliada na venda dos ativos da Petrobras. As vendas dos ativos da Petrobras já está com o Ministério Público. Eu acredito que ainda seja maior do que o que está acontecendo hoje. Então, mas já está nós dos sindicatos estamos sempre nos informando do que acontece com a empresa e sempre voltado para o direito dos trabalhadores. Sim. Mas o que está sendo colocado é que o desvio está de uma forma que a gente não dá para saber se, como o Ricardo Senna comentou ano passado, que já se roubou 5% do produto interno bruto do Brasil. Isso eu não sei se já esteve mais que isso, mas nós não podemos deixar empresa nenhuma, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional, dessa forma. O fato de ter roubado mais antes não justifica o roubo atual. O roubo atual. Porque não importa se é 10 milhões ou 1 milhão, seja qualquer valor. Né? Uma vez eu vi uma entrevista de um francês, ele disse assim, que você ser assaltado pelo ladrão não tem problema, porque é a profissão dele. Você ser assaltado pela polícia, aí é pior. Então nós temos partido, inclusive o Partido dos Trabalhadores, ele lutava contra a privatização da Petrobras. E hoje ele está vendendo da mesma forma. Olha, bacana. Pois não, presidente? Então, como o companheiro falou aí de citações, eu também faço uma do Thomas Jefferson, que dizia o seguinte, que quando o cidadão é puro, ele não precisa de lei. E quando é o contrário, as leis não adiantam nada. Mais ou menos isso. Né? Então, a verdade, o cidadão é puro, quando o cidadão é puro, ele não precisa de lei. Agora, quando ele é o contrário, quando ele é desonesto, quando ele quer se locupletar e tudo, as leis não adiantam nada, as leis são ineficientes. O que acontece hoje no nosso país é impunidade, que me parece que de toda essa lama lançada pela mídia, envolvendo a Petrobras e tudo mais, e amplificada pelo resultado das eleições, muito justo, e fala-se impeachment da presidenta. Então, essas questões todas, a gente vive num país em que na verdade, é regido por um cabo de guerra entre várias forças com interesses diferenciados. Né? Esse artigo do Semler, que a gente andou comentando, que fala que nunca se roubou tão pouco no Brasil, que não justifica o roubo de agora, mas coloca uma situação em que esse país ele tem dimensões continentais, ele tem problemas históricos muito fortes, mas essa questão da prisão dos diretores da Petrobras e a continuidade ininterrupta desses processos, estabelecimento de CPI, tudo isso é extremamente positivo, no sentido de que é um caminho à fiscalização do bem público. A gente deve acabar com essa história de procurar políticos, dirigentes honestos, mas fazer sistemas que sejam imunes aos desonestos. Nesse sentido, a transparência, a liberdade da Polícia Federal de investigar e quem quer que seja, e acabar com a impunidade. Então, é nesse sentido que nós vamos avançar. Mas, obviamente, a gente tem aquilo que é a utopia,
é a questão de a gente não ter corrupção nenhuma, nem no público e nem no privado. Mas é uma realidade do nosso país que acontece. Eu acho que tem outras empresas públicas, que não somente a Petrobras, que também tem as suas mazelas e tem também roubalheira ali escondida, e dinheiro na cueca, essas coisas todas. Mas a gente caminha para uma coisa positiva. O ruim é a interceptação disso, né? No sentido de que está aparecendo muito, está sendo revelado tudo, então é só ali que existe roubo, é só ali que existe não isso, e de agora, né? Vamos dizer, de agora para agora. Não, isso existe desde sempre. E é que a gente precisa encarar isso e ter a coragem de cortar, até mesmo na própria pele, como está sendo feito aí. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Agora, o Ademir, no caso especificamente do petróleo brasileiro, como que você, 30 anos de Petrobras, o Wesley Bastos, 9 anos nessa área, como é que vocês encaram o petróleo? Para a Bolsa de Valores, ele é um commodity, que é um produto in natura. Qual é a aceitação do commodities em cima do petróleo? Olha, eu não concordo com a palavra commodity para uma energia. Eu acredito, ela é vendida como um commodity, mas é ela que movimenta o mundo. Então, eu acredito que quem coloca um nome simplista coloca de modo a desvalorizar. Exato. Então, porque na Bolsa de Valores, ela é um commodity. Você tem que usar o petróleo para poder ser energia para um país. E você extrair de acordo que uma política séria para a energia do país. Mas não apenas para valores que possa melhorar a condição de outros países sobre nós. Não sei se É estranho falar commodities, porque ela passa por um processo, né, diferente, por exemplo, da banana, de comprar laranja. Suco de laranja, trigo, o suco de laranja não é mais commodity. Né? Não, processado não é. Só o fato da extração, você já tem uma tecnologia para trazer esse produto para as refinarias. Mas eu não diria até nesse ponto, eu diria que é estratégico para a economia de um país. Então, isso, desde que o mundo descobriu o petróleo, ele tem tido uma influência grande na economia, que aí é só ver o que as grandes empresas, aquelas 7 irmãs, vêm fazendo no mundo. Mata-se muito pelo petróleo no mundo. E aqui a gente está morrendo aos poucos, haja visto a falta de investimento, morre-se aos poucos também no Brasil. Agora, em Angola, mata-se por causa do ouro negro. Que é o petróleo. Verdade. Agora, por falar em ouro negro, o Vilmetal, o Ademir e o Wesley também. E no caso dos pilotos de Fórmula 1, que tem o patrocínio da Petrobras, que foi assinado pela Graça Foster, e vê-se aí, Rede Globo e tal. E aí, como é que vocês vão tratar dessa qualidade? É claro que com a Fórmula 1, o lançamento mundial da gasolina Podium, da Petrobras, foi um grande ganho comercial. E aí, vocês têm pensado nisso? Porque a Fórmula 1 vai começar já esse mês que vem, e com a gasolina Petrobras, parece que na equipe Williams, que é do brasileiro, que tem um piloto brasileiro, o Massa, né? Olha, eu não tinha pensado muito na Fórmula 1. Eu queria saber qual que é a outra empresa que fabrica gasolina no Brasil para poder vender para o mercado, se eu preciso de concorrência. Eu não preciso. A gasolina que é vendida em cada posto de gasolina é toda ela destilada pela Petrobras. Só é colocado alguns detergentes, alguns aditivos, algumas coisas, mas eu não preciso investir tanto em propaganda. Por que eu invisto tanto em propaganda? Porque nós abrimos o mercado para distribuição de produto de gasolina. Só isso. Não tem nenhuma empresa
Hoje até nós não conseguimos destilar toda a gasolina necessária do Brasil. Nós temos... Porque... Como é que é, Basta? E nem diesel. E nem o diesel. Então, hoje você tem quatro refinarias que estão em construção, foram também superfaturadas, que não estão em operação. Lá de Abreu e Lima, a última refinaria feita no Brasil, antes dessas 4, foi a refinaria Reciclage, há 30 anos atrás. Eles projetaram uma refinaria, Abreu Lima, por 2 ou 3 bilhões de dólares. Já está na casa de 20 bilhões e não terminou ainda. Que é isso? Agora, a Comperge, o mesmo problema. Prêmio 1, Prêmio 2, mesmo problema. Então, se nós estivéssemos com essas 4 refinarias prontas, nós poderíamos estar tendo gasolina até para vender. Hoje, nós não precisamos de tanto investimento se você tiver uma política de distribuição. Para que entregar o mercado de distribuição nacional se é a Petrobras que destila? As 10 refinarias da Petrobras, que hoje 11 com a Abreu Lima, elas foram transformadas em unidades de negócio no governo do Fernando Henrique para entregar o patrimônio do povo brasileiro. Agora se postam de bonzinho. O que eu gostaria é que os governos não usassem essas empresas para interesse próprio. Gostaria que usassem as empresas para a riqueza da nação. Aí cabe o povo vigiar todos os minérios. Vale do Rio Doce, a mesma Embraer aqui que foi vendida, isso aqui é patrimônio nosso, foi nós que criamos essa empresa. Bem, nós vamos para um breve intervalo. Só a questão que é a seguinte, pois não, presidente. O preço pago por Pasadena está em 1,3 bilhões. E o que a gente está vendo aqui dos preços originalmente projetados para o que está sendo executado, dá para pagar um monte de Pasadena. Bom, presidente, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Presidentes, mas tomar um café agora, só que no próximo intervalo a gente vai fazer o seguinte, vamos falar aí, alô, é assim que a Val Marchiori fala, né? Alô, porque o Bendini, que é o novo presidente da Petrobras, ele foi acusado aí de ter favorecido a Val Marchiori, né, mulheres ricas, um empréstimo vultuoso no Banco do Brasil. Não foi muito não, foi só 2 milhões e 700 mil reais. Vamos falar sobre isso no próximo intervalo e também das atividades do Sindipetro aqui em São José dos Campos, que é dirigido já há 2 mandatos. 4 mandatos pelo presidente José Ademir Silva e o diretor, o Wesley Basto, que está aqui conosco. Um instante só. Alô? Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, a presença, além do nosso presidente, o engenheiro Ivanil Elisiário, também o presidente do Sindipetro, o José Ademir da Silva. Bom, o presidente, eu quero registrar aqui a audiência de onde você está sendo ouvido. Queremos mandar um alô aqui para o INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve neste momento, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve nesse momento, porque a internet não tem fronteira, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, Ademir. Você gostaria de que a gente falasse sobre o novo Não, eu estou só registrando que estão te ouvindo lá. Bom dia a todos que estão ouvindo. E é importante que todos os brasileiros defendam o seu patrimônio. E aí, Petrobras, Embraer, que nós gostaríamos que ela voltasse para o povo brasileiro, os minérios. Então, eu gostaria de deixar um abraço a todos aqui e poder estar respondendo. Agora, um caso de Honório, você ficou contente com a indicação do novo presidente? Ele tirar um Lzinho ali fica parecendo com o seu. O seu é Ademir, Ademir Silva, e o dele é Aldemir Bendini. Esse novo presidente é um técnico? Por um L seria eu, né? Por um L seria você ali. Olha, eu não conheço toda a trajetória dele no Banco do Brasil. Eu só posso dizer que os juros do Banco do Brasil é mais caro que o juro da Caixa Econômica Federal. Eu sei que entrou capital estrangeiro no Banco do Brasil, coisa que não foi permitido pelo Congresso. Então, eu não gostaria de um presidente na Petrobras submisso ao governo, e sim que ele tivesse competência para administrar as finanças da empresa. Porque a empresa ela tem boa parte financeira e tem a parte técnica. Autonomia política, né? Com certeza. Ele não pode ser submisso ao governo de jeito nenhum. Hoje, se você olhar os diretores que foram substituídos, eles foram colocados, gerentes executivos, são pessoas que estão na Petrobras há muitos anos. Eu entendo que, se nós tivéssemos empregados com conhecimento da área petrolífera e de carreira, não sendo, como foi colocado, com autonomia, seria mais interessante para a empresa. É lógico que não vai dar para criticar ele de primeiro momento, mas eu acho que cabe a todo mundo cobrar, porque não dá para a gente estar fazendo que a empresa tire todo esse prejuízo que foi dado nas custas do consumidor. E, com certeza, nós, do sindicato, nós não queremos ataque aos nossos direitos. E talvez isso seja uma pedra que a gente vai ter que remover se começar a criar problemas, tanto na economia do país quanto nos direitos dos trabalhadores. Agora, essa semana, voltando aqui para São José dos Campos, houve uma paralisação aqui na Henrique Lage, um movimento na portaria aqui da Petrobras em São José dos Campos. O Bastos, você acompanhou essa paralisação? Sim, houve semana passada e hoje de novo, né, o Sindicato da Construção Civil, eles realizaram um trancaço, fecharam as portarias, exatamente porque tem das 21 empreiteiras que trabalham aqui dentro, 5 não assinaram o acordo coletivo deles, e ao qual eles estão pleiteando, uma dos artigos lá é a folga de carnaval. Então eles decidiram fazer um trancaço na refinaria, segurar todos esses empregados e causam um alvoroço no trânsito, porque a mesma portaria que passa próprio passa contratado. Eles estão, inclusive, agora com greve anunciada de 24 horas. Tá? Todas as portarias têm um pessoal fazendo piquete nesse momento. 5 empreiteiras? 5 empreiteiras das 21 não assinaram o acordo. Elas querem continuar trabalhando. Elas querem continuar trabalhando nos moldes, né? Não pagando hora extra para quem trabalha no Natal, com hora extra comum e não de feriado, porque Natal.
Natal, desculpa, o Carnaval. Então eles vão, através de pressão aí de greve, tentar mudar essa história aí. Mas quem está fazendo, então, são as... Sindicato da Construção Civil, não é os petroleiros. Mas a favor das 16? A favor das 5, né? Das 5. Contra 5. Contra 5. Isso, 16 já assinaram. Já assinaram. Já assinaram o CT. Bom, e com isso para tudo? Continua? Não para porque grande parte da mão de obra, né, é bem diversificado. Então, tem uma empresa lá que tem 400 empregados, por exemplo. Quais são as empresas? A principal ali hoje é NM, só ela tem 400 empregados. Se eles mantiverem esse pessoal para fora, para o setor de manutenção. Não para a refinaria, porque a refinaria sempre tem 2 ou 3 equipamentos para cada operação. Então, a gente faz a mudança de operação. Agora, o Ademir e Bastos, em relação à mão de obra aqui de São José dos Campos, que foi feito um acordo com a Prefeitura, com a Petrobras e com as empreiteiras, para que 60% da mão de obra fosse de São José dos Campos, ou da região. E não foi cumprido esse acordo, parece que menos de 20% da mão de obra de São José que está operando na refinaria. Olha, fica difícil a Petrobras exigir isso. Caberia sim a Prefeitura, junto com o Petrobras, tentar esse percentual. Mas desde a obra de modernização e ampliação, nunca se conseguiram aquele percentual estipulado do pessoal daqui. Então você traz mais pessoas de outras regiões para cá, você dificulta a vida de todos, tanto os que moram aqui quanto os que vêm, porque você traz o pessoal sem estrutura de moradia e acaba ficando por aqui. Lá no Comperge mesmo, que também assinaram esse tipo de acordo, hoje você tem pessoas pedindo esmola porque a Petrobras está tendo problema com as empreiteiras que estão no Comperge. E nós tivemos problema aqui. E onde é o Comperge? No Rio de Janeiro. Então, em todas as unidades da Petrobras, aqui na Revap teve em 2010 uma greve onde houve uma restrição a 2.000 empregados. O que tinha de trabalhador terceirizado, que ia até o sindicato, que tinha sido despejado, que não tinha dinheiro para mandar para a família, por conta de que estavam aqui. Não que a gente não os querem aqui. É verdade que o pessoal do Norte agora está querendo ficar por lá mesmo, que lá está cheio de água e nós que estamos com problema de água aqui. Verdade. Então, a vida lá está muito melhor do que para cá. Então, precisava, sim, incentivar as contratações por aqui, os treinamentos por aqui, mas tinha que ter uma forma da Petrobras fiscalizar junto com os órgãos públicos. Quer dizer, se dispensar o pessoal de fora, vamos ter um problema social aqui, e que não é pouco não, que é falta de pagamento de aluguel, prestações de veículos, prestações nas lojas, porque daí eles vão ficar desempregados aqui. Olha, até o prejuízo no comércio? Não, até os prejuízos na finalização de contrato, porque a pessoa que é lá do Norte, chega aqui, para ele voltar para executar uma ação, para voltar para uma audiência trabalhista, ele nem volta porque às vezes é R$1.000, R$2.000. Então ele deixa R$2.000, R$3.000 para uma empreiteira porque ele não tem como acionar a parte trabalhista dele. Programação do Sindipetro aqui de São José dos Campos, partindo por essa que o Wesley passou aí, que vai ter mais uma paralisação por conta do Sindicato da Construção Civil. Olha, nós gostaríamos, esse trabalho da construção civil, a gente até respeita essa reivindicação, esse acordo coletivo que eles estão querendo acertar. Nós gostaríamos de fazer uma movimentação, até gostaria que o Wesley comentasse aqui, em defesa da Petrobras, que o povo brasileiro, que não dá para só o sindicalista sair sozinho à rua para defender a Petrobras, te dá a impressão que estou querendo defender o meu emprego. Eu não quero defender o meu emprego, eu quero defender a empresa para o povo brasileiro, e aí nós gostaríamos que todos os sindicatos, a gente vai estar fazendo um calendário lá de reuniões para ver o que os demais sindicatos podem nos ajudar para a gente fazer essa defesa. E também não é defesa só da Petrobras, é de tudo quanto é as empresas, todas as entidades que atuam para o progresso do país, que a gente possa defender, e aí esses sindicatos vir com a gente nesse movimento. A gente já está programando lá e ver o que nós podemos juntos fazer defesa do patrimônio do Brasil e um custo de vida melhor para todo o povo, uma melhor condição.
Bem, Ademir, nós temos o Wesley, temos 1 minuto, então, para explanar essa questão. É bastante complicado você convencer, além em do um nosso, minuto, né? E convencer toda uma base aqui de São José dos Campos. A gente tem 18 sindicatos que fazem parte do Fórum de Lutas. Olha, a gente se junta, né, para fazer ações conjuntas e em toda a região. O Sindicato da Construção Civil não faz parte desse fórum. Ele é o único que não faz parte. Ele é um sindicato bem grande e bem forte. Eles têm mais de 40 mil filiados na base. Então era importante que eles entendessem esse pleito que o Ademir colocou aqui, de não só lutar quando tiver perto de carnaval ou perto do dissídio coletivo. Porque a Petrobras, ela é do povo brasileiro. Ela teria que ter sido mantida assim, né? No entanto, ela foi vendida, foi repartida e hoje ela é uma sociedade anônima. E se continuar lutando apenas por uma briga de acordo coletivo, que é corriqueiro, que todo ano você tem que fazer esses enfrentamentos, a gente esquece luta pelo rabo do elefante, mas esquece do elefante. Então é importante o sindicato se juntar com o Fórum de Lutas para a gente poder fazer lutas mais coesas, né? Juntamente com todo mundo. Não fazer coisa isolada. Qual é o nome do funcionário da Petrobras que perdeu a vida na explosão? José Luiz Belloni. José Luiz Belloni. 33 anos de 33 anos de Petrobras. Bom, então, em nome do José Luiz Belloni, eu gostaria de finalizar com o presidente, o Ivanil. Ivanil, olha, tivemos aqui missão cumprida, o papel do sindicato, divulgando as lutas da sociedade e também do sindicato, com esse bate-papo aqui com o presidente do Sindipetro. Certamente, Paulinho. Eu acho que o que nós fizemos aqui, o que eu ouvi dos companheiros, é uma questão assim, que instiga a curiosidade, mas arranha o assunto. A gente sempre, nas oportunidades que a gente tem como liderança sindical, de ir ao meio de comunicação, de falar sobre um certo problema, a gente não termina, né? A gente não exaure a nossa angústia, porque o assunto é muito profundo, né? A questão merece que nos debrucemos sobre elas e busquemos nos aprofundar nas questões. Eu acho que falta, de uma forma geral, ao povo brasileiro uma maior conscientização política. Não esperem que alguém vá tomar conta do seu quintal. É você que tem que tomar conta dele mesmo, né? E assim, extrapolando o quintal, o bairro, a cidade, o país, né? Falta que a gente construa um patriotismo que foi desmobilizado e desmontado porque se rechaçou aquele patriotismo do regime militar. Todos nós tivemos lá na nossa infância, que vivemos a nossa infância no regime militar, aquela coisa de continência à bandeira, de cantar o hino nacional e não sei o que, tal. Isso aí foi completamente banido, mas não se substituiu por nada. A gente precisa ter a conscientização da responsabilidade social e coletiva sobre aquilo que é nosso. E aí eu entendo muito bem, talvez, a angústia dos nossos companheiros aqui que estejam terminando esse programa com muito mais conteúdo, um conteúdo abrangente que a gente teve aqui, mas, insisto, arranharam só a superfície do problema. Então, convido a todos os nossos ouvintes que busquem se aprofundar nessas questões e ouçam o que os sindicatos têm a dizer, porque essa mobilização social da representação dos trabalhadores e tudo, é o que faz a grandeza de um país, é o que fortalece a democracia e é aquilo que faz com que as coisas consertem a longo prazo. Mas é preciso começar agora. Bacana, boas palavras. Ademir, para finalizar, o desafio é a nossa energia, que é o slogan da Petrobras. É o mesmo slogan que você usa? Olha, o petróleo tem que ser nosso, tem que ser do povo brasileiro. Então, quando a gente fala tem que ser nosso, dá a impressão que é nosso dos empregados. Não. Hoje, o custo para se movimentar o país está indo para a Bolsa de Nova York, porque o que nós estamos pagando, 51% das ações hoje foi vendida. E aí, a Petrobras hoje tem que prestar conta ao mercado internacional.
Só que eu acho que ela tem que ser bem remunerada pelo que ela faz, mas não tanto. A Petrobras, há um tempo atrás, custeou o preço do combustível. Hoje, o petróleo saiu de 120, 130 dólares para 48, 50 dólares. O barril. Então, com certeza, o custo, o valor do produto não precisa ser isso. Então, nós temos que fazer que a empresa seja remunerada, mas não seja criadas circunstâncias onde quem pague a conta seja o povo brasileiro. José Ademir da Silva, muito obrigado, presidente do Sindipetro São José dos Campos, pela sua participação, entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço e boa tarde a todos. Shirley, que energia hoje, hein? Vamos chegar no pré-sal, hein? Que conhecimento, hein? Petróleo é nosso mesmo. Tem que ser nosso. Então, vamos lá. Bem, amigos, por aqui, ponto final, em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria foi da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e o presidente do SINDICT, hoje aqui conosco, o engenheiro Ivanil Elisiário. Obrigado pelo clique, pela audiência, pela companhia e amizade, e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.